Vamos continuar o trabalho de texto dissertativo argumentativo. Nós fizemos algumas considerações gerais a respeito da redação, estética, paragrafação, translineação. Falamos um pouquinho sobre rasura e agora nós vamos entrar propriamente no texto dissertativo argumentativo, que é, no meu conceito, mais difícil de trabalhar. São textos em geral mais abstratos, fáceis de a gente cair no senso comum, no clichê. Do texto dissertativo argumentativo, vamos trabalhar agora como fazer uma boa tese, vamos ver as estratégias aqui, vamos analisar alguns textos de candidatos, de alunos, vamos trabalhar um pouquinho sobre estratégias de desenvolvimento, tipos de argumentação e depois fazer bastante análise de redação, porque eu acho que isso vai ajudar vocês muito a ver o que dá certo e o que não dá certo. Em sequência, a gente trabalha com estudo de caso, texto expositivo e aí a gente fecha o nosso conteúdo. Pessoal, é muito importante vocês treinarem, tá? Não fica só na teoria, não. Isso aqui é só o inicinho do caminho, tem que treinar. Professora, mas eu não tenho ninguém para corrigir para mim. Olha, se você já fizer a redação, deixar um tempinho e olhar no outro dia, você já vai ter condição de avaliar o que está legal, o que não está legal no seu texto. Até porque nós vamos fazer aqui com outras redações e vocês vão ver, vocês vão conseguir avaliar o que é um bom texto, o que não é um bom texto para a prova, tá certo? Nós paramos aqui no nosso último vídeo falando o que é argumentar, né? E aí nós escrevemos aqui, eu até trouxe uma definição simples do dicionário que diz que argumentar é apresentar fatos, ideias, razões lógicas que comprovam uma afirmação. Ou seja, gente, a argumentação, ela vai se basear basicamente em você apresentou uma tese, uma afirmação, seu ponto de vista e vai fazer o quê? Vai comprovar essa tese. Foi o que eu escrevi aqui embaixo, a argumentação é então uma comprovação de tese. É isso que nós vamos trabalhar agora. Chegamos a falar que a dissertação, ela consiste de 3 partes. Nós temos a introdução, nós temos o desenvolvimento e nós temos a conclusão. Atenção, gente, atenção, atenção, atenção. A introdução, ela é a parte mais importante do seu texto, por quê? Porque é ela que vai direcionar se você vai acertar ou se você vai errar. É na introdução que você faz o recorte adequado para a construção da sua redação. Nela, você apresenta o tema que é dado pela banca e vai colocar a sua tese, que é, como nós já dissemos, o que você pensa sobre o tema. Você vai fazer essa perguntinha, já falamos disso. O que eu penso sobre isso? Tudo bem? Daí, na verdade, vem aqui comigo. A parte que será pontuada no seu texto é o desenvolvimento. É no desenvolvimento que terá, né, que terá o maior peso da sua nota, né? Lá que o examinador vai trabalhar com o conteúdo, que é, com certeza, a parte mais significativa de qualquer banca, tá? CESP, FCC, qualquer uma das bancas, o mais importante é o conteúdo. Só que, se eu não faço uma introdução bem feita, o meu desenvolvimento vai ficar inadequado e aí eu vou perdendo conteúdo. A gente não consegue segmentar a pontuação do nosso texto. Então, a tese tem que ser bem feita, o recorte tem que ser adequado para que a gente consiga fazer um desenvolvimento que atenda ao comando da questão, tá certo? No desenvolvimento, é o que a gente já falou, é a comprovação da tese. Então, comprovação. A perguntinha que se faz aqui é, por que eu penso isso? Certo? A conclusão é o fechamento do texto, né? Nós vamos ver daqui um pouquinho que ela pode ser uma conclusão síntese ou ela pode ser uma conclusão aberta. Vale lembrar, então, olha aqui, ó, você apresentou a tese, o desenvolvimento vai comprovar a tese. Nós teremos o primeiro parágrafo, que vai ser a introdução, e o último parágrafo, que vai ser a conclusão. Os outros parágrafos serão de desenvolvimento. O que é importante no desenvolvimento? Cuidado, o desenvolvimento, cada um dos argumentos vai compor de um parágrafo. Então, vamos supor, no segundo parágrafo, eu vou colocar o primeiro argumento.
No terceiro parágrafo, eu vou colocar o segundo argumento. Se tiver um outro argumento, vai ser num quarto parágrafo. É importante saber que você tem que apresentar o argumento e desenvolver. O argumento ele não pode ser apenas jogado no seu texto. Aqui, anota aí no seu caderno com letras enormes, preste atenção. É muito comum o candidato sair da introdução, do parágrafo da introdução, o primeiro parágrafo, e no segundo parágrafo continuar na introdução, continuar contextualizando, continuar nas afirmações. Pessoal, uma coisa é afirmar, outra coisa é comprovar. Quando você passa para o desenvolvimento, para o argumento, a primeira frase do desenvolvimento é chamada de tópico frasal. Nela, você vai fazer a afirmação do seu argumento, vai apresentar o seu argumento. Outras frases deverão comprová-lo. Então, você tem que apresentar e desenvolver o argumento. Senão, o seu texto não tem conteúdo, o seu texto não tem argumentação. Daqui a pouquinho nós vamos ver em exemplos, vocês vão ficar tranquilinhos nisso aí. Presta atenção. Não devemos fazer parágrafos frasais, principalmente no desenvolvimento. Introdução também não. O que é parágrafo frasal? É um parágrafo que tem uma frase só, um período só, um ponto final só. Você começa com a ideia, desenvolve a ideia e pum, passa para outro parágrafo. Começa com a ideia, desenvolve a ideia e pum, passa para outro parágrafo. Gente, quando eu faço frases únicas, é como se eu apenas estivesse introduzindo o meu argumento. É como se eu estivesse apenas afirmando. E afirmar não é comprovar. Comprovar é mostrar, é apresentar inquestionavelmente que aquela sua afirmação é verídica, é válida, é coerente, tá certo? Então, eu vou escrever aqui para a gente passar para a parte mais específica, que é o desenvolvimento mesmo de um texto. Não devemos fazer, vou colocar aqui o desenho de parágrafo, né? Fazer parágrafos frasais. Vou colocar no singular. Pessoal, grifa isso, sabe por quê? Parece que é uma coisa boba. Ah, que lindo! Azul, eu já tinha aprendido que azul com amarelo dá verde, né? Olha que sucesso. Agora, comprovei. Isso parece uma coisa boba, mas não é não, sabe por quê? Porque quando eu faço o parágrafo de uma frase só, eu não estou argumentando. E se eu não estou argumentando, o meu texto ele vai ficar sem conteúdo, tá certo? Então, principalmente no desenvolvimento. Professora, minha conclusão ficou com uma frase só. Tudo bem, conclusão ela é aceitável, porque a conclusão é uma reafirmação da introdução, ou uma nova ideia que vai fechar a argumentação, então não tem problema. Agora, na introdução que você vai apresentar o tema e depois vai falar o que você pensa sobre o tema, você faz em 2 frases, não é? Ou vai começar, ou vai fazer uma contextualização histórica e depois a sua perspectiva. E no desenvolvimento, principalmente, o desenvolvimento tem que ter cada parágrafo uma frase que introduz a argumentação e outras frases que a desenvolva, por causa e consequência, ou desenvolva por exemplificação, ou por citação, entre outras que nós vamos ver logo em sequência. Então, vem comigo, vamos lá, estruturando um texto. Isso aí nós já vimos, é só para vocês terem registradinho. Todo texto dissertativo se organiza em torno de uma tese e tem como razão de existir a defesa dessa tese. Então, um texto dissertativo argumentativo apresentei minha opinião e vou defender minha opinião. Já coloquei aqui esses 3 conceitos. Tema é o assunto sobre o qual se escreve. Quem dá isso aqui é a banca. Quem apresenta o tema é a banca. Tese é a posição assumida pelo autor sobre o tema, trata-se de uma opinião, então é o que eu penso sobre o tema, nós já vimos. E os argumentos são as razões apresentadas para defender a tese, para justificar a opinião. Atenção, pessoal, o argumento é a parte mais importante do seu texto. É aqui que vem a pontuação, tá certo? É aqui que está o grosso da pontuação. Vou colocar
maior carga de ponto, né? Maior pontuação. Porque é aqui que está o conteúdo do seu texto. Agora, claro que para eu argumentar bem, eu tenho que fazer bem uma tese. A partir daí, eu quero falar para vocês o que é, vou escrever aqui num outro textinho, estruturando o texto. Eita, professora não sabe. Uai, vou aproveitar esse aqui. Do texto. Dissertativo argumentativo. Primeira parte do texto é a introdução. A introdução ela é importante porque ela é o compromisso que você estabelece com o leitor. Na introdução, para você fazer uma boa tese, você vai fazer uma pergunta de caráter subjetivo. A pergunta sempre terá um crivo de avaliação. Você vai olhar para o tema, a banca te deu o tema, e você vai pensar, isso é útil? É inútil? É adequado? É inadequado? Você pode pensar, há uma relação? Vocês vão ver o tema que eu trouxe para vocês, que foi a última prova do TST, agora novinha, uma redação de um candidato. E aí ele fala sobre cultura e preconceito. Você pode pensar, há uma relação disso? Existe uma relação sadia na verdade, de crescimento ou de aproveitamento e assim por diante. Todas as perguntas para se fazer uma tese têm caráter subjetivo, têm caráter de avaliação. Você vai avaliar o tema. Agora, embora a tese seja necessariamente subjetiva, pessoal, nós vamos fazer isso com uma linguagem que transmita neutralidade. Eu já falei isso para você. Assim, nós vamos trazer uma linguagem que dê a impressão, nós vamos fazer o leitor acreditar que aquilo é uma verdade, né? Olha lá, ó. Toda tese tem avaliação pessoal. Eu vou olhar e vou falar, será que isso é útil? Será que é certo? Será que existe uma relação aí? Eu vou passar pelo meu crivo, é subjetivo, mas eu não vou usar a linguagem subjetiva. Eu não vou colocar a primeira pessoa, eu não vou usar apenas adjetivos valorados para eu dar a impressão para o meu leitor de que aquilo se trata de um consenso geral, universal, ou que não seja universal, mas pelo menos de grande parte da sociedade, como se fosse uma verdade inquestionável. Uma coisa é eu dizer para você que eu penso isso, outra coisa é eu dizer que a cultura de uma parte da população gera preconceito ou sofre preconceito. É como se aquilo fosse verdade inquestionável. Fechou? Então, a introdução, para eu fazer uma boa tese, eu tenho que fazer essa pergunta de caráter subjetivo. Vamos avaliar aqui uma introdução. No TST de 2017, a Fundação Carlos Chagas fez a seguinte pergunta. Para uns,
A apropriação cultural ocorre quando o mercado, por exemplo, dissocia elementos de uma cultura minoritária e os comercializa a despeito dessa mesma cultura, ou até mesmo promovendo seu apagamento. Já outros a consideram, de modo mais geral, mas também negativo, como o uso de elementos típicos de determinada cultura por pessoas pertencentes a um grupo cultural diferente. Então, o tema do texto, gente, o tema mais geral aqui, isso aqui é o texto de apoio, tá? O tema geral aqui é apropriação cultural. Ai, ai, ai. Quero marcar texto. Ele está dizendo, ele separou a apropriação cultural em dois grupos. Que coisa, por que o meu cérebro não funciona bem, hein? Para uns, a apropriação cultural ocorre quando o mercado dissocia, separa, né, elementos de uma cultura minoritária e os comercializa, apesar, né, a despeito dessa mesma cultura, ou até mesmo promovendo seu pagamento. Então, a primeira forma de apropriação cultural seria a dissociação de elementos de uma cultura e sua comercialização. Então, a apropriação cultural, ela a primeira forma dela seria a comercialização de elementos de uma cultura. De elementos, mas não é só de elementos, mas é de elementos dissociados, né, de uma cultura, separados, descontextualizados, né? Vou colocar aqui descontextualizados. Aí ele coloca aqui. Já outros a consideram de modo mais geral, mas também negativo, então isso aqui seria apropriação cultural de uma forma pejorativa, né? Como uso de elementos típicos de determinada cultura. Então, olha lá, ó. Uso de elementos típicos de determinada cultura por pessoas pertencentes a um grupo cultural diferente. Então, a segunda forma de apropriação cultural seria aqui, ó, o uso de elementos próprios de uma cultura por outro grupo. O tema do texto foi dado pela banca, apropriação cultural. E ela ainda coloca as duas perspectivas de apropriação cultural, comercialização dissociada de elementos de algumas culturas e o uso de elementos próprios de uma cultura por outro grupo. Eu me lembro, eu tenho nesse tema aqui, me fez pensar naquele uso daquela mulher. Vocês lembram de uma situação que houve aí há um tempo? Sou uma mulher que usou um turbante numa festa e aí o pessoal ficou meio indignado porque aquele turbante ali era próprio de um grupo cultural e foi utilizado de uma forma... eles acharam meio assim, como se houvesse uma apropriação cultural ali mesmo, né? Então, aqui é disso que o tema trata. Agora, olha o que a proposta diz. Vem aqui comigo na telinha. Com base no acima exposto, desenvolva um texto dissertativo argumentativo. Ops, vou ter que fazer uma tese e vou ter que comprovar essa tese sobre as possíveis relações entre cultura e preconceito. Ora, gente, aqui ele coloca uma apropriação de uma forma negativa. Mas quando ele fala possíveis relações, em tese eu posso falar de qualquer coisa, né? Sobre qualquer aspecto. Quando ele fala cultura e preconceito, ele me direciona a uma relação mais, assim, pejorativa, né? Mas vamos ver como que o candidato trabalhou aqui. Gente, como que eu elaboraria uma tese sobre isso? O tema é cultura e preconceito, a banca já deu, o tema é dado por ela. Aí eu vou olhar esse tema e vou dizer o que eu penso sobre isso, cultura e preconceito. Qual que é a relação entre cultura e preconceito? Eu posso pensar aqui que a cultura, ela gera o preconceito, algumas culturas, não é? Ou que o preconceito é fruto de uma cultura. Vamos ver como que a candidata fez para a gente trabalhar, ver se o tema foi bem desenvolvido ou não. A tese, ela é construída dessa forma. O que eu penso
sobre isso. Quem vai escrever, não é isso, gente? O que eu penso sobre a relação cultura e preconceito? A resposta desta frase, gente, é a tese do seu texto. Vamos ver o que ela colocou aqui, ó. Uma cultura sempre foi influenciada a partir do contato com elementos de outras culturas. É inegável que, na história da humanidade, as culturas se modificam. Há que se dizer, entretanto, que é muito comum que elementos de uma cultura minoritária sejam dissociados do contexto em que foram criados, comercializados indiscriminadamente, o que tem promovido seu enfraquecimento e reforçado muito preconceitos. Aqui é a tese aqui. Gente, ela começou com o tema lá, ó. Uma cultura, isso aqui é o tema. Sempre foi influenciada a partir do contato com elementos de outros. De qualquer forma, aqui já houve um olhar pessoal, a influência de uma cultura em relação a outra. Melhor se eu fizesse de vermelho, né, pessoal? Pera lá. O tema aqui, ó, cultura. Mas ela já, de alguma forma, já colocou aqui a influência, né? O contato entre uma cultura e outra traz a influência de uma sobre outra. É inegável, aqui já é ponto de vista, gente. Inegável é um juízo de valor, não é? Que na história da humanidade as culturas se modificam. Então ela está falando aqui que as culturas elas vão se influenciando. Continuou com o olhar dela sobre o tema. Há que se dizer, entretanto é uma conjunção de contraste. Depois dela vem a informação central do texto, olha, que é muito comum que elementos de uma cultura minoritária sejam dissociados do contexto em que foram criados, comercializados indiscriminadamente, o que tem promovido seu enfraquecimento e reforçado muitos preconceitos. Essa é a tese dela, ó. A tese é o uso de uma cultura minoritária dissociada do contexto em que foi criado gera enfraquecimento dessa cultura e também preconceito. É isso que ela pensa sobre a relação. Qual que é a relação entre cultura e preconceito? O uso de algumas culturas por outras tem gerado preconceito, certo? Aqui ela colocou a dissociação da cultura. O recorte de uma cultura leva o preconceito. Essa foi a tese do texto, é isso que ela vai ter que comprovar. Ora, gente, se ela apresentou isso como tese, o juízo de valor dela foi a respeito de o uso de elementos culturais dissociados do seu contexto gerarem preconceito, agora ela tem que fazer a comprovação dessa tese. Gente, isso é que é escrever uma introdução. Ela fez uma contextualização para que o texto não fosse de cara. Ela falou que a influência, o contato de uma cultura com a outra traz a influência de uma sobre a outra, né? A gente tem aí dentro da perspectiva, você pega a cultura árabe e coloca dentro da nossa cultura. Existe, né, a gente pega alguns hábitos, a gente traz algumas coisas, hábitos alimentares, ou às vezes de roupa. Então, existe essa influência, mas o olhar dela muitas vezes, quando a gente pega essa cultura minoritária e retira do seu contexto e usa indiscriminadamente, usa sem algum... como moda, por exemplo, talvez, sei lá, e isso tem gerado preconceito. É disso que ela vai ter que tratar de agora em diante. Fechou? Vamos ver como é que foi o desenvolvimento do texto dela para a gente entrar na dissertação, na argumentação. Historicamente, um povo, ao dominar outro, impõe sua cultura, seus hábitos, seus valores. Isso ocorreu, por exemplo, com a chegada dos portugueses ao Brasil. Primeira estratégia dela, argumentativa, foi a exemplificação. Veja que o tópico frasal
é a frase que introduz a argumentação. Ela diz: historicamente, faz uma perspectiva histórica, um povo, ao dominar outro, impõe sua cultura, seus hábitos, seus valores. Este é o argumento número 1. Ela fez a comprovação com a exemplificação. Isso ocorreu, por exemplo, com a chegada dos portugueses ao Brasil. Acho que aqui tinham 2 pontos, tinha. Sua religião, suas roupas, seus costumes foram disseminados e instaurados na região conquistada. Muitos hábitos indígenas, apesar de desvalorizados, influenciaram a cultura dominante. A gente não pode negar que o português, ele trouxe a imposição da religião dela, mas a gente não pode negar que a gente tem alguns hábitos indígenas também, né? O que criou um novo paradigma que chamamos cultura brasileira. Não se pode negar, entretanto, que muito da cultura indígena ficou restrita ao humor, ao lúdico, ao deboche, ao pitoresco, reforçando o preconceito e o desvalor a esse povo. Então, o primeiro argumento trabalhado por ela foi a imposição de uma cultura sobre a outra e, de alguma forma, mistura, né? Quando a gente faz a cultura brasileira, quando a gente pensa em cultura brasileira, nós temos a cultura imposta, que é a cultura dos portugueses. Inclusive o Brasil, durante muito tempo, eu acho que ainda hoje é um país com a maioria católica, veio com a chegada dos portugueses, mas a gente tem também alguma coisa da cultura indígena, alguma coisa, muita coisa, né? Aqui foi o que ela disse aqui, ó, uma cultura sempre foi influenciada a partir do contato com outras. Agora, entretanto, é comum que a cultura minoritária, ela seja utilizada de uma forma não positiva, né? Então, a gente tem da cultura portuguesa, tem da cultura indígena, mas muito da cultura indígena ficou restrita ao humor, ao lúdico, ao deboche, ao pitoresco, reforçando o preconceito e o desvalor a esse povo. Aqui ela mostrou, fez a estratégia argumentativa baseada no contexto histórico, e trabalhou com a exemplificação. Segundo parágrafo, a cultura dominante, inquestionavelmente, utiliza-se de elementos da cultura dominada, descontextualizados, desconexos da realidade em que foram produzidos. Essa é outra afirmação que vai ser o outro argumento. O uso indiscriminado de elementos descontextualizados. Esse uso dos artefatos da cultura... Desculpa, gente. Esse uso dos artefatos de determinada cultura por um grupo distinto configura, muitas vezes, desrespeito ao que, de fato, eles se propõem. Ficou confuso aqui, né? Vamos ver se a exemplificação fica clara. Muitos elementos da cultura africana são usados no Brasil como alusão ao exótico, ao sensual, ao caricato. Assim, a gente usa artefato de determinada cultura, por exemplo, o turbante, né, dos negros, ou aquelas roupas, mas, na verdade, para trazer alusão ao exótico, ao sensual, ao caricato. Não há, nesse contexto, intercâmbio cultural, mas uma apropriação indevida que engole valores e reforça preconceitos. Gente, veja que engole aqui está entre aspas, depois nós vamos falar por quê. Viram? O que acontece nesse texto? Gente, toda vez que eu trago um texto de um aluno ou de uma aluna e discuto em sala, o pessoal fica colocando defeito. A gente tem que lembrar que essa prova do TST, principalmente, foi uma prova que quase que o candidato não conseguiu terminar a prova. Quer dizer, a maioria não conseguiu, fez a redação de uma forma bem rápida. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente não precisa de descobrir o Brasil na redação, não precisa de fazer nada de novo ou de espetacular. Ninguém aqui vai ser avaliado para ser um escritor e ninguém está concorrendo a nenhum prêmio. A gente precisa de fazer um texto bem argumentado e bem desenvolvido. O que eu quero mostrar para vocês aqui? O que é criar uma tese? Ela olhou cultura e preconceito e falou, o que eu penso sobre isso? Ela pensa que o uso da cultura, de algumas culturas, por outros grupos, tem gerado preconceito. E ela foi comprovar isso. No primeiro parágrafo, ela fez uma perspectiva histórica e exemplificou com a vinda dos portugueses ao Brasil. No segundo parágrafo, uma frase ficou um pouquinho abstrata demais, mas ela desenvolveu a ideia de que
a gente faz uso de alguns elementos da cultura africana, mas para trabalhar, para dar a ideia de sensual, de exótico, que na verdade não traz nenhum intercâmbio cultural, mas sim o reforço de um preconceito. O que é importante vocês verem com essa redação? É que em cada parágrafo, quando ela joga uma ideia, ela apresenta a ideia como argumentação inicial e vai desenvolvendo com o uso de exemplos ou uso de causa e consequência, entre outras coisas. Fechou? Veja que isso acontece no segundo parágrafo. Ela começa com a ideia da imposição cultural e coloca a exemplificação, fala do uso de hábitos indígenas, mas que esse uso ele faz menção ao pitoresco. No terceiro parágrafo, ela fala da cultura dominante utilizar de elementos descontextualizados e que tem gerado, na verdade, uma apropriação indevida cultural. Fechou? Pessoal, isso que nós vamos ter que trabalhar. Quais são as estratégias argumentativas que devem ser utilizadas dentro do nosso texto para que a gente tenha um texto eficiente? Nós vamos depois discutir quanto que essa pessoa tirou na prova da Fundação Carlos Chagas, mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo e eu espero você.